Boa tarde, né? Novamente para vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre sequências e progressões. Tanto a progressão aritmética, a gente vai dar uma revisada, e de progressões geométricas também, tá certo? A qualquer momento, vocês podem ligar o microfone e perguntarem, tá certo? Não deixem a dúvida para frente, ou não deixem de virar dúvidas, né? Vamos lá. Sim, como eu tinha estabelecido, no dia de hoje, dia 13 de novembro, a gente vai falar sobre sequências e progressões, e na aula seguinte, que é na segunda-feira, nós vamos falar a respeito dos conjuntos numéricos, e assim por diante, até sexta-feira que vem. Sequências, né? As sequências, como o nome já diz, né, são sequências de números, certo? Ou de objetos. No nosso caso, nós estamos trabalhando com sequências numéricas, certo? E aqui nós temos alguns exemplos. E para ser uma determinada sequência, para ser uma sequência, essas séries numéricas, esses números seguidos, eles têm que obedecer a um padrão, certo? Eu vou só fazer uma análise rápida em cima dessas quatro sequências, só para a gente relembrar e observar esses padrões. Olha, na primeira sequência, ela é 1, 4, 9, 16, 25, 36 e assim por diante. É uma sequência infinita. E se a gente for observar o padrão de formação dela, é o seguinte, né? Aqui, no primeiro termo, nós temos 1 ao quadrado, que é 1. No segundo, 2 ao quadrado, que é 4. No terceiro, 3 ao quadrado, que é 9. No quarto, 4 ao quadrado, que é 16, e assim por diante. Ou seja, para formar essa sequência, é pegado o número da posição, certo? De cada termo, e elevado ao quadrado. Por exemplo, se eu quero saber. Deixa eu colocar o telefone aqui. Se eu quero saber o oitavo termo dessa sequência, ele vai ser o 8 elevado ao quadrado, e assim por diante, certo? Descobrindo apenas o padrão, a gente consegue determinar outros termos da sequência. Já a segunda sequência, nós temos uma sequência onde o mesmo número está se repetindo, certo? Nesse caso aqui, ela é uma sequência constante e todos os termos dela são todos iguais a 2, certo? Na terceira sequência, nós temos 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Se a gente for olhar para essa terceira sequência, certo? Ela está sempre multiplicando por 2 e gerando o próximo termo. Então, o primeiro é 2, o segundo vai ser 2 vezes 2, que é 4, o terceiro vai ser 4 vezes 2, que é 8, certo? E o quarto vai ser 2 vezes 8, que é 16, e assim por diante. Então, o padrão dela é sempre multiplicar o termo anterior por 2, certo? E assim vai gerando o termo seguinte. E essa outra aqui, eu trouxe ela também é uma sequência, embora a gente olhe para ela, não observe padrão, mas vocês vão ver que ela tem um padrão, certo? Eu começo pelo um, depois vem o 2, o 4, o 7, o 11, 16, e ela segue assim por diante. Alguém poderia me dizer qual é o próximo termo? Observem ela. Essa quarta sequência aqui, a última. Ela possui um padrão, certo? Qual seria o próximo termo? Vocês já descobriram o padrão primeiro? Ela tem um padrão.
22, professora. 22. Exatamente. Vamos ver por quê, né? Se a gente observar, ó, do primeiro para o segundo termo, foi somado um, certo? Do segundo para o terceiro, foi somado 2. Do terceiro para o quarto, foi somado 3, certo? E assim por diante. Aqui foi somado 4, né? Do 7 para o 11 foi somado 4. Do 11 para o 16 foi somado 5. O 5 não ficou legal, não. E do 16 para gerar o próximo, a gente vai somar 6. E assim por diante. Então, o próximo aqui é o 22, que é 16 mais 6, certo? Então, assim, todas as sequências, elas possuem padrões, certo? Eu acho que por essa parte de sequência tá bom. Qualquer coisa vocês podem se aprofundar mais, certo? É lá nos conteúdos do primeiro ano. Vamos para o próximo. As progressões, elas são tipos de sequências, certo? Tanto a progressão aritmética como a progressão geométrica são dois tipos de sequência, sendo que nelas os padrões são únicos, certo? No caso das progressões aritméticas, para mim gerar o próximo termo, ou eu vou somar um mesmo número, que a gente chama de razão, certo? Ou eu vou subtrair um mesmo número. Então, para mim gerar o próximo termo, ou eu vou somar, ou eu vou subtrair o mesmo número. Então, se eu estiver somando, eu vou somar esse número e gerar todos os outros termos. E se eu estiver subtraindo, eu vou estar subtraindo o mesmo número e gerando os termos seguintes, certo? E esse número que está sendo somado ou subtraído, a gente chama de razão, certo? Nas progressões, é muito importante que vocês encontrem o primeiro termo, saibam quem são o primeiro termo, é bastante necessário, certo? E depois de encontrar o primeiro termo, a gente também tem que descobrir qual a razão. Com isso, a gente consegue fazer pequenas observações, certo? Com relação a como é que eu faço para gerar tal termo, ou tendo tal termo, como é que eu faço para encontrar um termo à frente, certo? Que está muito distante. Então, vamos só fazer um pequeno estudo de 5 minutinhos em cima dessa PA, para a gente relembrar, tá? Vamos lá, ó. Nessa PA, no caso, progressão aritmética, ela começa com um 4, certo? Então, eu tenho que o primeiro termo, Eliezer está tentando entrar e não está conseguindo. Só um minutinho, tá, meninas? Pronto, chegou. Boa tarde, Eliezer. Entrou não, eu autorizei, mas ele não entrou. Vamos continuar, né? Entrou. Boa tarde, Eliezer. Continuando. Nesse caso aqui, o primeiro termo é o 4. Então, eu tenho A1. Lembrando que nas sequências, nas progressões, né, a gente representa os termos por A, e esse índicezinho aqui embaixo é a posição do termo, certo? Então, o primeiro termo é 4, e a razão, que é o R nesse caso, é a diferença entre o termo seguinte pelo anterior. Por exemplo, 7 menos 4 é 3. Se eu subtrair 10 menos 7, também vai dar 3. E 13 menos 10 também vai dar 3. Então, o valor do Rzinho, o valor da razão, é 3, certo? Aí, olha, observem só. Eu, como é que a gente faz para encontrar o próximo termo? Nós vamos somar 3, né? Então, o próximo aqui seria 16, certo? Aí vamos observar, ó.
O primeiro termo é 4, certo? Para mim gerar o segundo termo, eu só quero que vocês peguem uma noção, sem ter a necessidade da gente ficar sempre usando a fórmula, ou vocês vão ter mais facilidade para lembrar da fórmula do termo geral, tá? Vamos tentar gerar isso. Para mim achar o segundo termo, foi feito 4 mais 3. Não é isso? Para gerar o terceiro termo, foi o segundo termo, que é 4 mais 3, e somado mais 3. Não é assim, né? Vamos fazer só até o 4, aí a gente já tem como pegar a noção. Vai ser o termo anterior, que é 4 mais 3, mais 3, certo? E somado a razão, né? Que é 3, certo? Pode ver que o quarto termo aqui vai dar 13, certo? Que é o que está lá. Então, o padrão é esse, ó. Então, se eu quero descobrir o n termo da sequência, certo? A gente vai ter que somar o primeiro termo, né? Que no lugar do 4 eu vou colocar A1, para a gente já ir pegando a fórmula. Só que vai ser A1 mais quem, ó? Mais o valor de R. Só que R, nesse caso aqui, a gente estava na posição 4 e R foi somado 3 vezes. Quando a gente estava na posição 3, o valor de R foi somado 2 vezes, não é isso? Então, se a gente está na posição N, o valor de R, ele foi somado N menos 1 vezes, certo? Então, essa aqui, ó, é aquela formulazinha do termo geral de uma PA. Então, tendo o primeiro termo de uma PA e sabendo qual é a razão dela, a gente consegue encontrar qualquer termo. Por exemplo, nessa PA aqui que a gente está tomando, se a gente quer encontrar, vamos colocar o 11º termo, fica mais fácil da gente achar. O 11º termo, certo? Vai ser pela forma que a gente acabou de encontrar, né? Vai ser o primeiro termo, que é 4, mais o valor de n menos 1, só que no caso nosso n é 11. 11 menos 1 é 10. Vezes a razão, que no nosso exemplo aqui, a razão é 3. Aí lembrando que primeiro faz a multiplicação, né? Vamos lá. 10 vezes 3 dá 30. 30 mais 4, 34. Certo? Então, o 11º termo dessa PA aqui é 34. Até aí, tudo bem, gente? Eliezer, que chegou depois, está compreendendo? Gente, como a hora passa, já é quase 3h30. Pronto. Eu só fiz essa aqui para que a gente lembrasse essa fórmula geral, tá certo? Vamos ver agora a soma dos termos de uma PA, tá certo? Eu vou supor, para a gente tomar como exemplo, eu vou supor essa PA aqui, formada só por 11, por esses 4 termos. Só para a gente gerar a fórmula da soma, e aí a gente vai ficar trabalhando com a fórmula, tá certo? Olha, se essa PA tivesse só esses 4 termos, do 4 ao 13, um método que seria interessante para a gente somar, né? Eu poderia somar o 4, eu estou imaginando que ela tivesse bastante números e que a gente não teria como fazer a soma, uma soma rápida, tá certo? Eu estou fazendo aqui só para a gente ver como é que a fórmula é gerada, como é que a gente pode lembrar. Eu posso somar esses números, certo? Não tem como apagar não, né? Tem.
Olha, e se eu fizer a soma inversa, ó, 13 mais 10 mais 7 mais 4 vai dar sempre o mesmo número. Olha, se eu somar 4 mais 13, dá 17, certo? Se eu somar 7 mais 10, também dá 17. 10 mais 7 dá 17, certo? E 13 mais 4 também dá 17. Então, nessa soma toda aqui, olha, eu tenho 4 vezes 17. Não é isso? 4 vezes 17, que dá 68, né? Tá melhor assim, Eliésio? Porque eu estou trabalhando com as mãos e o fone é o do celular, e às vezes eu deixo um pouco distante. Mas melhorou? Eu vou tentar deixar o telefone. Tá certo. Eu vou tentar dar o celular próximo da boca. Olha, só que se a gente observar, 68, certo? É a soma de todos esses números, ou seja, é a soma da sequência duas vezes. Então, para mim saber a real soma da sequência, teria que dividir por 2, não é isso? Que dá 34, certo? Aí, daqui, tem como a gente pegar a soma de qualquer sequência. Vocês conversam, eu fico sem saber o que estão conversando, que eu só vejo depois. Sim. Eliésio, se você escutou alguma ligação ou áudio do WhatsApp, enquanto você tiver iniciado, aí fica assim mesmo, fica baixo. Você tem que vir nessa parte superior, deve estar em vez de estar o fonezinho, tá marcado como telefone. Olha, na parte superior do seu celular tem duas setinhas girando, certo? Na mesma direção elas giram, no caso. Aí do lado delas tem o cantozinho do fone. Aí tem dois modos de saída de áudio, tem alto-falante e tem telefone, talvez esteja como telefone. Dê uma olhadinha. Vou continuar, tá, gente? Sim. Aí, observem, ó. O que foi que a gente fez aqui, né? Esse 17, esse 17 é a soma do primeiro termo com o último. Eu posso observar assim, certo? Então, olha, se eu quero fazer a soma de n termos de uma sequência, certo? Eu vou ter que pegar o primeiro termo, que nesse caso é A1, e somar com o último termo. Se eu estou somando n termos, então vai ser AN, certo? E aqui o 17, ó, ele foi multiplicado por 4. 4, se a gente ver aqui na nossa sequência, foi a quantidade de termos somados. Só que na fórmula geral, a quantidade de termos somados é n. Então, vai ser vezes n, certo? Só que aí a gente, quando faz isso, soma duas vezes a sequência, né? Então, para saber a soma real da sequência, nós temos que pegar isso tudo e dividir por 2, certo? Então, ó, a soma dos termos de uma PA é essa daqui, ó. Certo? Então, essa aqui é a fórmula geral para que a gente some os termos de qualquer PA com qualquer quantidade de termos, certo? Sem precisar ficar somando termo a termo. Ok? Soma o primeiro termo com o último, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. Eu posso seguir para PG? Vocês estão com alguma dúvida?
Pode seguir. Eliese, como é que tá no fone? O áudio já melhorou? Melhorou? Pode ativar o microfone, Eliese, e falar, viu? Se você quiser. Então, eu vou seguir, tá, gente? Essa aula eu vou deixar disponível lá no YouTube para que vocês possam revisar depois. E esse conteúdo, né, se fosse dar em aula normal, seriam algumas aulas, né, para que vocês absorvessem mesmo, mas lembrando que vocês também já viram, então é mais lembrando do conteúdo mesmo. Qualquer dúvida, vocês parem e perguntem, tá bem? Olha, se nas progressões aritméticas, nas PAs, os valores para gerar o próximo termo, né, era a soma ou a subtração de um mesmo número, no caso das PGs, certo? Ou a gente vai multiplicar por o mesmo número, ou a gente vai subtrair um mesmo número, certo? Então, ó, vamos lá, ó. Nessa PG aqui, para mim encontrar a razão, como é que eu faço, né? Eu pego qualquer termo da sequência, diferente do primeiro, e divido pelo termo anterior. Então, ó, se eu pegar o 24 e dividir por 12, vai dar 2. Se eu pegar o 12 e dividir por 6, também vai dar 2. E se eu pegar o 6 e dividir por 3, o resultado também vai ser 2. Então, eu tenho aqui que a razão dessa PG é 2, certo? Porque para gerar o próximo termo, eu estou sempre multiplicando por 2. Então, vamos lá, ó. Lembrando que nas PGs, a razão, a gente não usa a letrinha R, a gente usa a letrinha Q, certo? Então, quando virem o Q, ela é a razão das PGs. Que no caso de quociente. Quociente é a mesma coisa de divisão, certo? Então, Q aqui neste caso, ele é 2. E o primeiro termo é 3, certo? Vou fazer o mesmo processo para a gente encontrar o termo geral de uma PG, tá certo? Vamos lá, ó. Vou fazer bem aqui em cima. O primeiro termo, que é o A1, né? É 3. O segundo termo vai ser o primeiro, que é 3, vezes a razão. A razão é 2, né? Vai ser 3 vezes 2. Para mim gerar o terceiro termo, vai ser o termo anterior, que é 3 vezes 2, multiplicado pela razão, que é 2. Vamos fazer só mais um. O quarto termo vai ser o termo anterior, que é 3 vezes 2 vezes 2, multiplicado pela razão, que também é 2, certo? Então, aqui a gente consegue descobrir agora quem é o enésimo termo, certo? Ou seja, qualquer termo dessa sequência, a gente vai fazer uma fórmula agora para ele, certo? Que nesse caso, se a gente observar os anteriores, ó, ele sempre está pegando o primeiro termo, não é isso? Então, aqui vai ser o primeiro termo, que é o A1, e esse primeiro termo, ele está sendo multiplicado por repetições de R. Só que essas repetições, elas ocorrem de acordo com a posição que a gente está procurando. Por exemplo, ó, se eu estiver procurando o quarto termo, o 2, que é a razão, né, vai estar sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se eu estou procurando o terceiro termo, a razão, ela vai estar sendo multiplicada por ela mesma 2 vezes. E assim por diante. Então, aqui, ó, nós vamos pegar o primeiro termo, vamos multiplicar pela razão, só que a razão vai estar elevado a esse mzinho menos 1.
Porque se a gente está procurando 4, 4 menos 1, 3, fica 2 elevado a 3, né? Se está procurando o terceiro termo, vai ser 3 menos 1, que dá 2, que é 2 elevado a 2, né? E assim por diante. Então, aqui a nossa razão, ela vai estar sendo elevada a n menos 1, certo? Vamos tentar encontrar outro termo dessa sequência? Por exemplo, usando nossa formulazinha. Vamos tentar encontrar ali, a gente tem 4 termos, né? Vamos colocar o 8. Quem seria o A elevado o oitavo termo dessa sequência aqui, certo? Ele seria o primeiro termo pela nossa fórmula, né? A1, que é o primeiro termo, que nesse caso é 3, multiplicado pela razão, a razão é 2, e a razão está elevada a n menos 1. Como n é 8, então vai ser 2 elevado a 7, que é 8 menos 1, certo? Aí, quem é 2 elevado a 7? 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 7 vezes, que dá 128. Então, ó, 2 elevado a 7 é 128. 128 vezes 3 dá 384. Então, o oitavo termo dessa sequência aqui vai ser o 384. Certo? Até aí, tudo bem, gente? Se ninguém falar nada, é porque eu estou achando que tá tudo certo, viu? Que vocês estão compreendendo. E, por último, eu vou apresentar essa formulazinha, que é a fórmula dos termos da soma de uma PG. Como para apresentar aqui em pouco tempo como chegar nessa fórmula, né? Pelo tempo que a gente tem, não daria muito tempo, então eu preferi já colocar ela, certo? Deixa eu explicar ela para vocês, ó. Ele fala que Sn, que é a soma dos n termos, deixa eu ver aqui se eu uso a lupa. Ó, Sn, que é a soma dos n termos, certo? Vai ser o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n, ou seja, a razão é elevada à quantidade de termos que eu estou multiplicando, certo? Menos 1. Não é o n menos 1, e sim a razão elevada a n, aí depois subtrai 1. Dividido pela razão menos 1, certo? Vamos somar aqui alguns termos dessa nossa sequência? Olha, de acordo com a fórmula. Como a gente calculou aqui o A8, então vamos somar os 8 termos dessa sequência, tá certo? Usando essa fórmula aqui, ó. Vou fazer até aqui. A soma dos 8 vai ser o primeiro termo, que é A1. O nosso A1 nessa sequência aqui é 3, certo? Multiplicado pela razão. Eu acabei riscando sem querer. Multiplicado pela razão, que nesse caso, a razão é 2. Errei de novo. A razão é 2. 2 elevado a n. N é a quantidade de termos que a gente está somando, que nesse caso é 8. Certo? Menos 1 dividido pela razão menos 1.
A razão é 2, 2 menos 1. Vamos ver aqui. Ó, o 3 eu vou manter. Vamos resolver esses aqui do parêntese. 2 elevado a 8 é 256. Certo? Se 2 elevado a 7 era 128, 2 elevado a 8, 256. 256 menos 1 dá 255. Só um instantinho, galera. Deixa eu colocar o computador na carga. Pronto. Continuando, né? Na parte de baixo, 2 menos 1 dá 1. Então, não vou nem colocar aqui, né? Porque não vai dividir por ninguém. E agora, basta fazer 3 vezes 255, que vai dar 765. Certo? Então, a fórmula ela é simples de ser aplicada, da soma dos termos. Eu vou até dividir aqui para não se me confundirem. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? A gente tem uns 15 minutinhos. Aí eu vou precisar para a gente fazer algumas questões. Eu separei 5 questões, mas acabou tomando bastante tempo da gente a explicação. Isso aqui é para mim ter tirado. Pronto. Olha essa questão aqui, como ela é legal. Eu vou dar o zoom aqui. Ó, Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostra o esquema a seguir. Ele primeiro colocou uma caixa, certo? Aí depois colocou uma caixa com o número 1, outra com o número 2 e outra com o número 3. Fez uma segunda fila, né? Depois fez mais uma fila. Uma caixa com o número 1, outra com o número 2, outra com 3, aí outra com 2 e outra com 1. E assim por diante, ó. Aqui ele mostra até a quarta fila, certo? Aí veja só. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade, certo? Em cada linha, a soma dos números tinha uma propriedade. Aí, e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Vamos descobrir primeiro que propriedade é essa? Não vou dar muito tempo para vocês pensarem, tá certo? Porque o tempo está curto, mas vamos fazer aqui, ó. A primeira linha, ela só tem o 1, então a soma dela é 1. A segunda linha vai ser 1 mais 2, que dá 3, 3 mais 1, que dá 4. Certo? A terceira linha, aqui 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Certo? E se a gente observar, né, vai ser 9, vai somar mais um 4 e mais um 3, né? 4 e 3, não é? Os mesmos números se repetem, né? Só para facilitar a nossa soma. 4 e 3 dá 7, 9 mais 7, 16. Vou deixar assim mesmo, tá, gente? Esse é o 16, ó. Se a gente observar essa nossa soma aqui, ela está gerando uma sequência.
Não é isso? Uma sequência formada por 1, 4, 9, 16. A próxima soma seria quem? Seria o 25, porque ia ser somado o 4 mais o 5, que dá 9, 16 mais 9, 25. E tem um padrão, ó. É sempre o número da linha elevado ao quadrado, que foi uma daquelas sequências que a gente viu. A gente não viu? Não foi logo no comecinho, essa sequência? Então, ó, se ele quer saber a soma dos termos da nona linha, então, se essa sequência aqui, que é a soma, é formada pela o número da linha elevado ao quadrado, a nona linha vai ser exatamente o 9, certo? Elevado ao quadrado, certo? 9 elevado ao quadrado é 81. Então, facilmente, observando as linhas, a soma das linhas, nós chegaríamos em 81. Ok? Deu para compreender essa questão? Hein, gente? Deu? Pronto, Amanda. Eu só estou indo um pouquinho rápido, tá, gente? Por conta do tempo. Vamos ver se a gente vai até 4 horas de aula. Vamos para a próxima? Eu separei 5, mas eu acho que não dá para a gente chegar às 5. Ó, um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal, ou seja, no formato de trapézio, com 5 degraus, de forma, sim, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente 60 e 30 centímetros, ó. Esse aqui tem 30, que é o menor, né? E o maior tem largura 60, certo? Que é esse aqui. Aí, o que é que ele quer, ó? Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear, ou seja, um pedaço, seja lá de madeira, no caso, reto, certo? Cujos comprimentos mínimos em centímetros deve ser. Ou seja, qual é o comprimento dessa peça de madeira, certo? O comprimento mínimo para que eu possa cortar os degraus dessa escada. Primeiro, ó, eu tenho 5 degraus. Eu acho que aqui não desenha reta, não, né? Não. Mas eu tenho 5 degraus, ó. E essa peça, deixa eu só pegar aqui, 2, 3, 4, 5, certo? Essa peça aqui, ela tem que ser a soma desses pedacinhos todos, certo? Então, aqui é como se a gente tivesse uma PA, certo? E ele quisesse saber a soma dos termos dessa PA. Estão compreendendo? Porque, olha, se a gente observar, eles vão crescendo linearmente, certo? Eles vão crescendo de um degrau para outro, a quantidade crescida, ela é a mesma, para formar o trapézio, certo? Vamos ver se eu estou certa. Se ela está crescendo linearmente, para mim saber uma soma a gente viu na PA, né? Vamos ver se é isso mesmo, senão a gente refaz a conta. A soma, no caso aqui, a quantidade de termos é 5, né? Então, a soma de 5 termos vai ser 60, 30 mais 60. Lembra que é o primeiro e último termo? O primeiro é 30. Vamos ver se é isso mesmo, viu? Eu tô achando que tá muito simples. 30 mais 60
multiplicado pela quantidade de termos, que são 5. E por padrão, tem-se que dividir por 2, né? Vamos ver, ó. 30 mais 60 dá 90. 90 vezes 5 dá 450, certo? E 450 dividido para 2 dá 225. Então, aqui, nós iremos marcar o item D, que está correto, viu, gente? É o D mesmo, só não sabia se a conta chegava lá. Mas era simples, ó. É só eu analisar que aqui, no caso, nós teríamos 5 termos, né? O primeiro seria 30 e o último 60, e a largura entre esses degraus são as mesmas, certo? Então, para mim criar um degrau seguinte, eu vou somar o mesmo número, certo? No caso, o mesmo pedacinho de segmento, né? Para gerar também o outro degrau. E assim por diante. Então, essa peça de madeira a ser cortada, o tamanho mínimo dela vai ser 225 centímetros, certo? É o menor tamanho que ela pode ter. Ok, gente? Deu para vocês compreenderem? Lembrando que essas questões são todas questões de Enem, viu? Essas que eu estou cobrando aqui. Vamos ver se dá para a próxima? Olha, eu vou dar aula até 4 horas, tá, galerinha? Então, está sendo gravado até lá, porque senão a gravação fica muito extensa. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual, certo? O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período. Olha, aqui está a tabelinha. Em 2012, a produção em tonelada, né? 50,25 toneladas. 2013, 51,50. 2014, 52,75. E em 2015, 54 toneladas, certo? A questão fala, ó, que é um crescimento constante. Então, se a gente observar aqui, ó, do primeiro para o segundo, ele aumentou 1,25 toneladas. Do segundo para o terceiro, também foi 1,25 toneladas. Se eu subtrair aqui, a diferença não vai ser 1,25, né? Ou se eu somar de um para o outro, né? Para gerar o próximo, tipo 52,75 mais 1,25 vai dar 54. Então, aqui o crescimento é constante, certo? Então, de um ano para o outro, a produção ela aumenta 1,25 toneladas. Aí ele quer que a gente diga o que aqui, né? A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de. Aqui na tabela ele mostra de 2012 a 2015, mas ele quer que a gente diga de 2012 a 2021. A gente viu que o crescimento ele é aritmético, então nós podemos considerar como uma PA. E o primeiro termo dessa PA é 50,25. E a gente quer encontrar no ano de 2021, né? Se 2012 é o primeiro, 2021 vai ser o nono. Não é isso? Me corrijam se eu estiver errada, viu? Então, olha, para a gente fazer aqui, sem precisar sair somando de um em um, né? Nós podemos encontrar quem é esse nono termo, certo? Vamos lá, ó. Para encontrar o nono termo, que é o A9, né? Esse nono termo é o que está correspondendo a 2021, viu, galerinha? Em uma PA, a gente pega o primeiro termo, que é 50,25,
certo? E soma isso aqui, lembra que fica, que vai ser n menos 1 vezes a razão, né? O nosso n é 9. 9 menos 1 é 8. Então, vai ser 8 vezes a razão. A razão é a diferença entre um e outro, que nesse caso aqui, a gente observou logo no comecinho, que é 1,25. Então, ó, eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Vamos lá, Amanda. Eu vou fazer de um em um, tá? Para a gente tirar essa dúvida. 2012 é o primeiro, 2013 segundo, 2014 terceiro, 2015 é o quinto, é o quarto, 2016 é o quinto, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. É o décimo, Amanda. Valeu, viu, Amanda? Porque ele tá contando, né, com esse, deixa eu apagar esse aqui e esse aqui. Então, aqui vai ser A10, né? E aqui, como é 10 menos 1, aqui vai ser 9. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai multiplicar. 9 vezes 1,25. Vai dar 11,25. 11,25 mais 50,25 vai dar 61,5. Então, o A10 aqui vai ser 61,5, certo? E agora a gente pode fazer a soma dos termos. A gente vai somar 10 termos, onde o primeiro termo é 50,25 e o último termo é o que a gente acabou de calcular, 61,5. Certo? Multiplicado pela quantidade de termos, que é 10, dividido para 2. Vamos lá, ó. 50,25 mais 61,5 vai dar 111,75. Vamos ver se está certo, né? 111,75. 111,75 vezes 10 vai dar 1.117,5. Deixa eu ir anotando. 1.117. Meus uns estão bem legais. Por que que tá assim, né? É só essa, a gente encerra, tá, gente? 1.117,5 dividido para 2. Vamos lá. 1.117 dividido para 2 dá 558. 558,75. Que é exatamente, né, a alternativa D. Certo? Então, essa aqui era só um pouquinho mais difícil. Como eram 10 termos, podia se fazer somando de um em um, só que aí corria o risco de errar na conta. E aí ia ficar na dúvida e ia perder mais tempo, certo? Então, era mais interessante fazer a conta, vocês sabendo, né? Com calma, que ia dar certo. Então, encontramos o último termo, que é o que está correspondendo a 2021,
e fizemos a soma utilizando a fórmula, ok? Tem mais três questões, que essa aqui era de PA, tá, gente? E tem essa aqui, que se eu não me engano é a última questão, que é uma questão de PG, certo? Então, é interessante que vocês façam elas. Essa aqui é bem interessantezinha. Ela só quer saber quem é o próximo termo, ó. A figura um dá para a gente fazer bem rapidinho, tem um triângulo. A figura 2 tem três triângulos. A figura 3 tem nove triângulos pretos, certo? Então, eu estou sempre multiplicando por 3. Então, a próxima figura teria que ter 27 triângulos, que é esse item C aqui, ó. Onde essa figura aqui, ela está se repetindo três vezes, certo? Vamos marcar ela, já que eu respondi, né? Então, só ficou uma para vocês fazerem, que é essa daqui. Deixa eu